Com quantas pessoas na vida você já entrou em conflito, já arrumou confusão? Com quantas pessoas você já parou de conversar? Você já quebrou a amizade? Quantas pessoas na sua família você já entrou em conflitos e de repente até hoje você não fala com essas pessoas? Estranhos, pessoas aleatórias que você encontra nas ruas, na padaria, no aeroporto, na farmácia, no supermercado. Quantas dessas pessoas você já entrou em conflito por conta de qualquer motivo? Uma discussão boba que começou por qualquer razão. Quantas pessoas você já entrou em confusão na sua vida? Quantas? Eu, no meu caso, perdi as contas. Eu vivi em conflito com muitas pessoas, já tive conflito com muitas pessoas na minha vida. E esses conflitos, obviamente, eles começaram dentro da minha própria casa. Com a minha mãe, tive conflitos assim duríssimos com a minha mãe na minha pré-adolescência e adolescência, especialmente depois que eu perdi o meu pai. Foi um momento muito delicado na minha vida, porque meu pai, ele foi um péssimo esposo, mas de alguma forma ele foi um pai bacana, sabe? Ele sabia cultivar ali a atenção dos filhos e aí eu perdi o meu porto seguro e me tornei um cara muito rebelde. E na minha casa existiam algumas situações de favoritismo. Eu tenho um irmão, na verdade, já perdi esse irmão, que ele é filho do primeiro casamento, fruto do primeiro casamento da minha mãe. Então ele tinha pele clara, pele branca. E aí, como minha mãe teve uma história de amor com o pai desse meu irmão e não teve essa história de amor com meu pai, né? Minha mãe, na verdade, ela meio que ficava com meu pai, ficou com meu pai porque ela estava na rua, na amargura, precisava de uma ajuda com um filho pequeno nos braços, encontrou meu pai e ficou com meu pai. A história é mais ou menos isso. E aí então ela acabava que dava um trato melhor, pelo menos ao meu ver, de criança, né? Na época, ela dava um trato melhor para esse meu irmão e eu ficava com ciúmes. Então cresci como um garoto, uma criança, um adolescente muito complexado, com as emoções muito inflamadas, e isso refletiu fora de casa. Então tive problema na escola. Na escola eu era um cara tímido, mas eu sempre fui o defensor dos injustiçados. Então eu era grandão, sempre fui grandão, assim, os meus coleguinhas de turmas, eles eram molecotes e eu sempre me destaquei por ser grande. E sempre existe ali aqueles moleques mais abusados na escola que gostam de bater em todo mundo, né? E aí toda vez que alguém vinha caçar encrenca com os meus colegas de turma, eu os defendia. Utilizava ali o meu tamanho para intimidar e acabava defendendo os meus amigos. Então eu era tímido, mas para defender os meus colegas eu virava o Hulk. E tive alguns conflitos na escola, briguei na escola. E aí depois conheci o mundo, saí, comecei a andar e aonde eu pisava eu tinha conflito, tinha briga, discussão. E isso fez com que, eu já expliquei isso em outros vídeos, isso fez com que eu desenvolvesse um mecanismo na minha vida onde eu me escondia de relacionamentos, eu fugia de relacionamentos das pessoas, porque eu não sabia controlar a minha ira, a minha raiva, o meu descontentamento com a vida. Então eu sempre fugia das pessoas e vivi por muito tempo sozinho. Até que depois de ter azedado alguns relacionamentos, e quando eu falo relacionamento não é só relacionamento amoroso, porque como eu fugia, eu não fui um cara namorador, não fui um cara pegador, não ia para as festas, vivia muito isolado. Então não tive muitas experiências amorosas. Graças a Deus, hoje pensando por o lado bom da coisa. Só que quando eu tive as experiências amorosas, primeira experiência amorosa, eu me esforcei muito, não tinha problema com caráter, sempre fui um cara muito bom caráter, mas com as emoções contaminadas, emoções
totalmente conflituosas, ferido. E quem é ferido fere, né? Então acabou que meus primeiros relacionamentos não deram certo. Com muitas pessoas também, não só amoroso, mas relacionamento com irmão, relacionamento com irmãos, na verdade, relacionamento interpessoais. E aí eu comecei a ouvir algumas pessoas, alguns especialistas, comecei a ler algumas pessoas, como o Dr. Augusto Cury, por exemplo. E eu comecei a entender que os meus relacionamentos, eles só não davam certo porque existia um conflito dentro de mim. Então, para dar certo com as pessoas de fora, eu precisava me resolver com a pessoa de dentro, que era eu mesmo. Então, os relacionamentos interpessoais, eles dependiam do relacionamento intrapessoal. Então, eu tinha que ter um relacionamento intrapessoal tratado, saudável. Se eu não conseguisse tratar as minhas feridas emocionais, eu não conseguiria lidar com as pessoas de fora. Claro que eu tinha conflito com todo mundo que me rondava, não. Porque geralmente os iguais, eles se atraem, né? Então, muitas pessoas que chegavam próximas a mim eram pessoas que tinham passado pelos mesmos problemas que eu. Então nós lambíamos nossas feridas juntos. Então a gente não tinha muito conflito, mas tínhamos os mesmos problemas. Nós não tínhamos muitos conflitos uns com os outros, mas nós tínhamos conflitos com as outras pessoas. Então a gente se atraía. E o mundo, ele é feito assim, de tribo, né? A galera do rock anda com a galera do rock, a galera do rap anda com a galera do rap, os nerds andam com os nerds, médico anda com o médico. Geralmente é assim que funciona, não é? Desde que a gente é pequeno. E aí comecei a ser ensinado, sempre fui um cara muito ávido por leitura, e nos livros eu comecei a entender que se eu não consertasse dentro de mim, fora de mim estaria um caos, estaria um desastre. Foi aí que eu comecei a mexer nas minhas estruturas emocionais, fazendo alguns exercícios. Então, alguns exercícios que eu fiz, por exemplo, eu fiz um exercício com uma terapeuta mesmo, uma psicóloga, que ela falou pra mim que eu tinha problema com mulheres, e eu falei pra ela que ela tava louca. Aí ela falou, aí, tá vendo? É isso aí que eu tô falando. Você tem problema com mulheres. E ela me mostrou que eu tinha problema com mulheres. E ela passou alguns exercícios. E alguns desses exercícios que ela passou pra mim foi exatamente para eu me reconciliar, para me aproximar de uma das pessoas, uma das figuras mais importantes, na verdade a figura mais importante da minha vida, que era a minha mãe. E a minha mãe era uma baiana, durona, uma pessoa muito machucada, muito ferida pelo pai, perdeu a mãe cedo, saiu de casa para não ficar sendo abusada ali pelo pai, foi embora com um irmão, deixou os outros irmãos para trás, muito ferida, sabe? Foi traída pelo primeiro marido, que foi daí inclusive que veio meu irmão. E a minha mãe era uma pessoa armada, sempre estava na defensiva, tinha uma resposta para tudo. E eu até tentava, eu tinha uma predisposição assim para ser carinhosinho, estava sempre perto dela, mas ela sempre tinha ali os mecanismos de defesa dela. Ai, menino, sai de perto de mim, se grude, para de me pegar. Tentava abraçar, beijar, isso não funcionava com a minha mãe. E então eu já estava vacinado, eu não chegava muito perto da minha mãe porque eu sabia que ela já tinha determinado um limite. E o exercício que essa terapeuta quis fazer comigo foi exatamente de eu me reaproximar da minha mãe. Fazendo o quê? Ela pediu para eu dar um buquê de flores para minha mãe. E eu já pintei aqui na minha cabeça o resultado. Eu falei, cara, eu vou dar um buquê de flores para minha mãe, ela vai rejeitar. Ela não vai aceitar. Minha mãe não é uma pessoa delicada que gosta de flores. Eu nunca vi ninguém dando flores para minha mãe. Eu nunca vi nenhuma flores aqui em casa. Sabe? Minha mãe não gosta nem de ser humano, vai gostar de planta. E aí eu pensei assim, me armei também, né? E aí, só que eu tava lá na terapia para obedecer. Mesmo contra a minha vontade, eu obedeci. E quando eu cheguei com o buquê de flores para entregar para minha mãe, ela me perguntou se
eu tava contando que ela fosse morrer aquela semana. Eu falei, oxe, tá falando o quê, mãe? Tô te dando um presente. Ela, a gente dá flores é pra morto. A gente não dá flores pra pessoa, pra vivo, não. Por que você não pegou esse dinheiro dessas flores? É um absurdo que você gastou de flores e comprou comida pra colocar dentro de casa. Ou não me deu dinheiro pra fazer alguma coisa mais útil, mais importante. E ela me rejeitou. E essa rejeição, ela bateu assim muito forte em mim, me machucou muito. E eu cheguei lá no outro dia, na outra semana, né, na semana seguinte lá pra terapeuta, indignado. Falei, eu sabia que ia dar esse resultado, por que você me mandou fazer uma coisa que eu já sabia que ia dar o resultado? E aí ela falou, né, eu também já sabia que ia ser assim, pelo que você já tinha falado da sua mãe, eu já sabia que ia ser assim. Eu falei, então, você sabia que ia ser assim, por que você falou pra eu fazer? Ela falou, eu falei pra você fazer isso porque, independente de como a sua mãe se tratou, eu precisava te levar a fazer algo que você nunca tinha feito por ela. Então, pode parecer que a gente não teve resultado nenhum aqui nesse ato, nessa atitude de você ter ido lá e feito essa surpresa, esse agrado para sua mãe. Mas você se superou, você se venceu. A sua vontade era de não ir, o seu desejo era de não fazer, porque você já conhece a sua mãe, você sabe da sua história. Só que mesmo assim, você ouviu as minhas instruções e você se superou. Você conseguiu ir além desse desejo que estava imperando dentro da sua vida, ditando, falando para você fazer somente aquilo que esse seu eu interior queria que você fizesse. Então você venceu isso, você deu um passo. Pode ter certeza que a partir de agora, qualquer outra coisa que você for fazer para sua mãe, por mais que ela tenha te dado uma porrada, por mais que ela tenha te tratado mal, mas qualquer outra coisa que você for fazer por ela, vai ser mais fácil. Porque você quebrou esse muro que tinha entre vocês, de que você não fazia nada por ela, porque ela é dura e você estava ali escaldado, vacinado com ela. Então você venceu uma etapa do tratamento, parabéns. Eu fiquei olhando assim para a psicóloga, né, morto de raiva, mas ao mesmo tempo refletindo que aquilo que ela falou era um fato, era uma verdade. Eu tinha dado um passo muito grande e um passo gigante que eu achava que jamais daria. Eu precisei de ajuda para isso. Então eu comecei a vencer os meus conflitos externos, ou seja, com a minha mãe e com as outras pessoas, quando eu comecei a encarar o meu eu, o meu intra. Então eu consertei o relacionamento comigo mesmo, intrapessoal, e eu era um cara que eu não gostava de mim, da minha aparência física, dos meus pensamentos. Tinha muita coisa boa em mim, gestos, eu não gostava, eu achava que eu era um cara ruim. E eu não era, eu sempre fui um menino assim, muito predisposto a fazer o bem, a ajudar as pessoas. Mas eu não conseguia ver isso, eu não conseguia me dar esse valor, entendeu? Então, quando eu comecei a aprender a tratar o meu intrapessoal, isso se refletiu no interpessoal. Demorou, não foi do dia para a noite não. Eu segui tendo conflitos com muitas pessoas, mas agora eu tinha conflito e já conseguia reter algumas amizades. Eu já conseguia mostrar para as pessoas a forma de lidar comigo, entendeu? E do intrapessoal refletiu no interpessoal. Eu comecei a me dar melhor com pessoas, com a minha mãe, com os meus pares, na verdade, com coigual na igreja, né, com líderes. Tive muito conflito, especialmente com a autoridade. Eu tive muitos conflitos com autoridades. Estou falando autoridade policial não, tá? Estou falando autoridades, liderança, patrão, essas pessoas assim, né? Então, foi depois que eu mexi no meu interpessoal que o intrapessoal... Quando eu mexi no meu intrapessoal, o meu interpessoal começou também a tomar um novo formato, uma nova forma. Fique esperto que eu volto com mais vídeos. Abraço.